Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sua família. Estamos juntos mais uma vez aqui no seu programa A Voz da Profecia. E é sempre bom estar aqui. Eu considero esse um privilégio, uma honra imerecida que o meu Deus me dá, de poder estar aqui na sua presença e apresentar esse programa tendo como razão principal a mensagem da Palavra de Deus. E tomara que hoje, assim como nos dias anteriores, o Senhor, por sua bondade e graça, possa me iluminar, não só a mim, a você também, ao quarteto e todos que estão trabalhando aqui para a realização desse programa, a fim de que tudo ocorra bem. E no final, você e eu, nós todos, tenhamos a certeza de que estivemos na presença do Senhor e fomos abençoados por sua bendita palavra. O quarteto vai cantar mais, você ouviu aí o prefixo, que já é uma música tão linda, não é? Fala da nossa bendita esperança, da certeza de que Deus tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo, Cristo virá em glória para buscar a sua igreja e você e eu, nós estaremos juntos para sempre com o nosso maravilhoso Senhor. Mas não basta saber que Jesus voltará e crer nisso, é preciso preparar-se para a segunda vinda de Cristo, a fim de que quando Ele se manifestar, nós estejamos todos entre aqueles que creram no Senhor, amaram, seguiram, obedeceram sua palavra e por isso receberão o Senhor para a vida eterna. Nós vamos ter também testemunho, é claro, como sempre tem aqui, vamos ver como Deus, no meio dos sofrimentos, conduz os seus filhinhos a fim de que o mal se transforme em bem. E é claro, eu terei o prazer de abrir a palavra de Deus com você e nós hoje vamos pensar nas palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo enquanto Ele esteve lá na cruz. Fique com a gente, está no ar a Voz da Profecia.
tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda a provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim, que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei, através do meu sofrer pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Aprendi a depender do amor de Deus. Meu nome é João Paulo Ferreira, eu tenho 38 anos, sou casado, tenho um filho de 14, sou jornalista e produtor de TV, minha esposa também é jornalista e apresentadora. Sou adventista de berço, portanto há 38 anos na Igreja Adventista, e também sou cantor. Tenho um ministério de 20 anos e ao longo desses 20 anos eu gravei 3 CDs. A minha relação entre fé e provas, eu sempre quando penso nisso, eu penso que embora sejam duas coisas distintas, mas ao mesmo tempo é um caminho muito próximo, no sentido de que se você não tiver provas, você nunca vai exercitar a sua fé. Sua fé ela só vai entrar em movimento quando você passar por dificuldades e você tiver a certeza que ao vencê-las, você acreditou que aquilo ali poderia ser superado, obviamente que não por mérito de você, né, mas com a ajuda de Deus. Sem provas, você não exerce a sua fé. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre pratiquei exercícios, né? Gostava de jogar futebol
E mesmo viajando muito aos finais de semana, cantando, me apresentando, quando podia eu me reunia com os amigos. A gente tinha um grupo que jogava futebol todos os domingos no Colégio Adventista, lá na minha cidade, em Bragança Paulista. Sempre quando eu podia eu estava junto com eles. E numa determinada data, foi agosto de 2004, eu estava gravando o meu segundo CD e eu encaixei, como eu ia fazer o CD em Curitiba, no Paraná, eu encaixei nesse meio uma turnê. Eu ia estar lá durante um período, então aproveitei o tempo que eu tinha de folga da gravação para também me apresentar. Fiquei 50 dias fora e voltei para Bragança. Saí num sábado à noite da cidade de Maringá, viajei a noite toda, cheguei às 5h30 da manhã na minha cidade e me lembro de ter falado para minha mãe assim: eu quero jogar futebol hoje. Então, quando for mais ou menos umas 8 horas, a senhora me acorda se eu não acordar, porque eu quero ir jogar futebol. E mãe é aquele negócio, né? Você tá maluco, você tá 50 dias cantando fora, tá viajou a noite toda, você vai jogar futebol, descansa. E eu insisti. Falei, não, eu quero ir jogar futebol, faz tempo que eu não vejo os meus amigos e eu quero ir. E acabei indo. No primeiro lance do jogo, eu acabei sofrendo um tranco de um colega. Lance de jogo. Futebol é um esporte de contato, né? E eu acabei caindo com o rosto no chão. Me levaram, eu, na verdade, voltei em si, eu desmaiei e voltei em si. Quando eu cheguei na Santa Casa, era próximo ao local onde a gente estava. E aí eu comecei a perguntar o que tinha acontecido e tal, e me explicaram: você caiu e bateu o rosto no chão, mas está tudo bem, fica tranquilo. E aí na quarta-feira nós fomos atrás de um especialista, um traumatologista facial, para saber então a gravidade do problema. Ele falou: olha, nós precisamos sair daqui e ir direto para a emergência. Você perdeu o lado esquerdo do rosto. Eu fiz 11 cirurgias no rosto, perdi 16 dentes, eu tenho 16 implantes. Mas o que mais me doeu, na verdade, foi ouvir do médico que eu não cantaria mais. Talvez essa foi a pior dor. Ele me disse que a medicina tem um protocolo e que ele jamais iria fugir disso, não ser profissional, e que ele não podia me enganar. Ele, mesmo sendo um professor numa renomada universidade de medicina em São Paulo, ele falou: eu não vejo perspectivas para que você tenha os movimentos normais da sua boca. Quando ele me disse que eu tinha perdido metade do meu rosto e que eu não teria os movimentos mais, talvez o pior filme passou na minha cabeça. Porque é um misto de culpa com, ao mesmo tempo, você acreditar que aquilo ali pode passar a qualquer instante. Vai demorar um tempo, é um processo, mas eu vou sair daquilo. E eu questionei muito, não só a mim mesmo, mas também a Deus. Por que ele permitiu que aquilo ali acontecesse? Como se fosse uma escolha dele. Na verdade, não foi uma escolha dele. O que aconteceu foi uma consequência de uma decisão que eu tomei. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Talvez foi a maior prova de fé que eu passei na minha vida. Quando as pessoas que gostavam de me ouvir cantar, ou que sabiam que eu cantava, me viam naquela condição, ao invés de... É claro que existiram pessoas que, né, me empurraram psicologicamente para cima. Mas a grande maioria falava: puxa, João, vai estudar um violão, já que você não vai cantar mais. Depois de 4 anos, fazendo todo esse processo de cirurgias e implantes dentários, fisioterapia, talvez eu recebi a melhor notícia da minha vida. Foi feito um exame na USP, em São Paulo, e o Dr. Celso Luiz Ferraz falou: olha, eu não sei em que você acredita, mas eu posso dizer para você que você recuperou 90% dos teus movimentos. Eu
posso dizer que se lá atrás eu disse que você não cantaria mais, hoje eu estou dando a tua alta e estou dizendo que você pode voltar a cantar. Às vezes a gente é provado de uma forma, mas talvez a gente entenda que é muito simples. Você, por exemplo, encontrar um emprego, você pagar uma dívida, você ter um sonho, por exemplo, de comprar um carro ou uma casa. Talvez algumas pessoas não enxerguem isso mais como um esforço pessoal do que como uma bênção, do que como Deus olhar para você e falar, olha, tá aqui. No meu caso, eu acredito que foi mais além e eu não sei por que isso aconteceu. Eu acho que as pessoas, algumas pessoas, elas necessitam talvez ser provadas de uma forma mais intensa. E acho que talvez isso possa ter acontecido comigo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É assim mesmo. Muitas vezes a gente não entende por que Deus faz ou por que Deus permite que certas coisas aconteçam. Ou até mesmo, às vezes, a gente não entende porque, em nossa visão, Deus demora de agir. Deus parece até omisso às vezes. Mas, na medida em que a gente vai vivendo e amadurecendo e as coisas vão acontecendo, nós aprendemos que Deus sabe todas as coisas. E mesmo em meio aos sofrimentos e às dificuldades, Ele está guiando os seus filhos para que descubram o verdadeiro sentido da vida, cresçam, amadureçam e muitas vezes aprendam com o próprio sofrimento. Seja por tudo louvado o nome do Senhor. A gente vai ter agora um pequeno intervalo com algumas mensagens para você, mas assim que voltarmos do intervalo, eu terei o prazer de abrir a Bíblia e nós vamos estudar juntos. E hoje, como já disse, nós vamos pensar nas palavras ditas por Jesus enquanto esteve na cruz. Há uma linda mensagem de Deus para você nessa hora. Fica aí, já já eu volto com você. Prontinho, já voltamos. Esse é o seu programa A Voz da Profecia. E antes da mensagem bíblica, eu quero ter o prazer de apresentar para você esse material aqui, que é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse DVD foi preparado com muito estudo, muito carinho, muita oração. Você vê que aqui tem 15 temas bíblicos. Esses assuntos todos, do primeiro ao último, eles estão baseados, sobretudo, nas palavras de Paulo, em suas diferentes epístolas em todo o Novo Testamento. Paulo foi um tremendo homem usado por Deus, não é? Depois de Jesus Cristo, Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Eu quero lhe oferecer esse presente. E se você desejar tê-lo, é só pedir que a gente lhe manda, ok? Você pode solicitar pelo telefone, ligando para a gente no horário comercial. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bem? Liga no horário comercial e você fala com a equipe da Escola Bíblica. Outra possibilidade é você pedir pelo WhatsApp. Nosso número 12981001615, está aí na sua tela. 981001615. Manda a mensagem que você quer o DVD e a nossa equipe vai fazer contato com você e nós vamos mandar para o seu endereço. É presente, não lhe custa nada. E eu tenho certeza que assistindo essas mensagens aqui, muita luz de Deus, muitas mensagens, muitas palavras de Deus, elas vão alcançar a sua vida e direcionar os seus passos para um bom caminho. Além desse material, é claro, há muitos outros. Tanto em forma de DVD como em forma de revista. São materiais que a Escola Bíblica da Novo Tempo produz para que você possa ter cada vez um conhecimento mais profundo de Deus e da sua santa palavra. Antes de abrir a Bíblia, eu quero ter o prazer de orar com você, pedindo a orientação, pedindo a iluminação do Senhor para que a gente receba bem sua mensagem. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. E ainda que seja assim, Senhor, pela televisão ou por alguém que nos acompanha pela internet, mas eu sei, Senhor, que Tu podes agir e Tu sempre ages pelo Teu Espírito. E assim eu te peço, Senhor, que essa mensagem apresentada daqui, nesse momento, possa chegar aos ouvidos e ao coração dos Teus filhinhos sinceros,
onde quer que eles estejam. Abençoa-nos nessa hora, Pai. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos pensar nas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo enquanto ele esteve na cruz. Foram basicamente 7 frases proferidas por Cristo. Dessas frases existem 3 que estão no Evangelho de João, e o Evangelho de João, você sabe, está sendo objeto de nosso estudo, não é? Nesses últimos meses aqui no programa A Voz da Profecia. Então, João apresenta 3 frases, Lucas, no seu Evangelho, apresenta outras 3 e Mateus apresenta uma. Nós vamos começar, então, por Mateus. Eu não estou, nesse momento aqui, preocupado com a ordem em que as frases ou as palavras foram ditas, tá bem? O meu interesse é apenas de buscar em cada frase de Jesus, em cada palavra dessa dita por Cristo, qual assim a mensagem, né, que a gente pode tirar para a nossa vida hoje. Então vou começar aqui em Mateus, no capítulo 27, Mateus 27, versos 45 e 46. Isso mesmo. Mateus 27, versos 45 e 46 está escrito assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O texto de Mateus diz que quando chegou a hora sexta, para os judeus, que para nós corresponde ao meio-dia, até a hora nona, ou seja, até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E Jesus, por volta da hora nona, das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Interessante, não é? Na cruz, Jesus se sentiu desamparado por Deus. Jesus se sentiu desamparado pelo Pai. O filho que teve um relacionamento tão lindo com o Pai, que por diversas vezes falou da sua afinidade com o Pai, da sua intimidade com o Pai, da sua igualdade com o Pai. Jesus, que esteve todo o tempo ligado ao Pai, que recebeu do Pai a sua missão e procurou cumprir essa missão com fidelidade. O Cristo que, por algumas vezes, os discípulos que estavam próximos a Ele, os discípulos ouviram o Pai se referir ao Cristo como sendo meu Filho amado em quem tenho prazer. E nessa hora aqui, quando o Filho estava na cruz, agonizando na cruz, ele se sentiu desamparado pelo Pai. O Pai que havia amado o seu Filho intensamente, na hora que o Filho mais precisou, não esteve lá. E a grande pergunta é: por que o silêncio de Deus, não é? Por que o silêncio do Pai? É que naquela hora, simbolicamente, todos os pecados da humanidade de todos os tempos, aqueles que viveram antes de Cristo, aqueles que viviam nos dias de Cristo, aqueles que viveriam depois de Cristo, ou seja, os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, pessoas de todos os lugares e de todas as épocas, todos os pecados da humanidade estavam naquela hora simbolicamente sendo transferidos para Jesus. E você sabe, o pecado separa de Deus, não é? Então, naquele momento, Jesus Cristo era separado do seu Pai por causa dos nossos pecados que eram colocados sobre os seus ombros. Eu li no programa anterior um texto que está na primeira carta aos Coríntios, aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, onde está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Aquele que era puro, que era santo, incontaminado, ele se fez pecado por nós, para que através da justiça dele, nós, os pecadores, fôssemos justificados, nós fôssemos perdoados. Oh, bendito Cristo, não é? Por isso é que o profeta Isaías, 7 séculos antes de Jesus nascer, ele profetizou e disse que Jesus certamente tomaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levaria sobre si. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Isso é Isaías capítulo 53. Portanto, Jesus ali na cruz estava assumindo o meu lugar. Jesus estava assumindo o seu lugar. Jesus estava se colocando ali como um pecador. E assim, o pecado separa de Deus. Eu penso que essa ocultação da face do Pai foi o gole mais amargo do cálice que Jesus veio beber em nosso lugar. Mas bendito seja o Senhor, porque Ele se sacrificou, não é? Por você e por mim. Vamos a mais uma frase dita por Jesus agora no Evangelho de Lucas. Estou indo aqui na minha Bíblia para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Lucas, capítulo 23, versos 33 e 34. Está escrito assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é crucificado, diz a palavra de Deus. 2 malfeitores estão crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. E Jesus olha para a multidão que está ali diante dele, muitos xingando, muitos cuspindo, muitos zombando, desprezando, torturando Cristo. Jesus olha para os seus algozes, para os seus inimigos, e então ele se volta para Deus, se volta para o céu e ora e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Bendito Cristo. O Cristo que ensinou sobre o perdão, que pregou sobre o perdão, agora ele entra na realidade do perdão. Jesus ali na cruz, mesmo sofrendo tanto, ele vive a sua pregação. Por isso ele pede ao Pai que perdoe os seus inimigos, perdoe aqueles que o estão machucando. O Senhor veio com a missão de buscar e salvar os perdidos. O Senhor veio para nos perdoar. E na cruz, Jesus, mediante estas palavras tão lindas, está vivendo a sua pregação. Jesus via o ser humano além do seu comportamento. Jesus conseguia enxergar não apenas o que nós éramos, mas aquilo que nós poderíamos ser por sua bendita graça. Eu me lembro uma vez, isso já há bastante tempo, ouvi um pensamento e eu não esqueci mais. É curtinho, mas é muito bom. Diz assim: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. O sândalo é uma árvore aromática, da qual são extraídas fragrâncias agradabilíssimas. O pensamento diz assim: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Acredite, Jesus foi, e para sempre será o maior sândalo de todos os tempos. São felizes aqueles que são como Jesus, que sabem perdoar como Jesus perdoou. O perdão é um assunto tão bonito, não é? Aliás, existem alguns temas que são muito bons da gente falar, são doces, são agradáveis da gente falar a respeito deles. E o perdão é um desses temas, mas olha, acredite, mais agradável ainda, mais lindo ainda do que falar a respeito de perdão é perdoar. São felizes aqueles que perdoam, por isso sede como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Vamos para mais uma frase de Jesus, agora aqui no verso 39. Lucas 23, verso 39, está escrito assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 homens crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Os 2 foram crucificados, foram condenados pelo mesmo sistema e pelo mesmo crime.
Está escrito em outro texto que aqueles homens eram ladrões, eram pessoas desonestas. Eles estavam ali diante da mesma multidão, estavam à mesma distância de Cristo, sendo que um estava à direita e outro à esquerda, mas as reações dos dois foram tão diferentes, não é? A Bíblia diz que um deles, apesar de estar fisicamente perto de Jesus, o coração dele estava longe do Senhor. Um deles fechou o coração para Deus, resistiu à graça do Senhor, que estava lhe sendo assim apresentada de maneira tão próxima, tão real, na própria presença de Cristo, na reação de Cristo, nas atitudes de Cristo na cruz, mas infelizmente esse homem fechou o seu coração para Deus. Ele estava fisicamente próximo, mas espiritualmente tão distante. No entanto, a Bíblia diz que o outro, diante da manifestação do amor de Cristo, ele foi sensibilizado, ele foi tocado. E enquanto o outro fechou o coração para Deus, esse abriu o coração para Deus. Esse se aproximou espiritualmente de Jesus e não só fisicamente. Por isso ele disse assim: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Certamente não havia nada de bom na história daquele homem para ser lembrado, mas o homem não poderia ser esquecido. Porque é verdade que Deus tem aversão pelo pecado, porém Deus ama o pecador. Então Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não importa quão escuro e sujo tenha sido o passado daquele homem. Para Cristo, naquele momento, o que realmente importava era a sua humildade, a sua confissão e o seu pedido de perdão e de graça. Deus tem prazer em perdoar o pecador. Bem, nessa resposta de Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui tem um ponto que eu preciso lhe explicar rapidamente. E se você não compreender bem, eu insisto com você, pesquise um pouco essa resposta de Jesus. Quando Jesus diz, na verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, primeiro eu quero dizer para você que essa conjunção que, ela não se encontra em nenhum dos manuscritos mais antigos. Essa conjunção, esse que, foi colocado aqui como uma interpretação do tradutor. Por conta do pensamento do tradutor, de que a pessoa morre e vai direto para o céu quando é justa, então ele colocou aqui esse que não existe no original. No original nós poderíamos ler assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou então, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Você compreende? Até porque também no antigo grego não havia pontuação. Então a gente pode colocar a vírgula aqui onde a gente achar melhor. Você pode ler assim: em verdade te digo que, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Aliás, tira o que, não é? Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ou então você pode ler assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu penso que a maneira certa de nós entendermos essas palavras de Jesus é assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E por que isso, pastor? Porque Jesus não foi naquele mesmo dia para o paraíso. Você se lembra quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, na madrugada de domingo? Maria Madalena foi saudá-lo e Jesus disse assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Isso está em João capítulo 20, verso 17. Jesus não subiu no mesmo dia para o paraíso, somente na sua ressurreição. Então Jesus teria feito uma promessa que não teria se cumprido para aquele homem. Além do mais, o ladrão arrependido ali na cruz, ele não estava perguntando a Jesus quando que ele iria para o paraíso. Ele estava pedindo a Jesus que tivesse misericórdia dele e que o levasse para o paraíso. A preocupação não era quando, mas se ele teria perdão e salvação. E Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Oh, sim, você está perdoado e você vai alcançar a salvação. É claro que alguns interpretam de forma diferente por conta desse pensamento que penetrou na igreja cristã ao longo dos séculos, como resultado da influência da filosofia grega, de que nós temos uma alma imortal, que é uma entidade invisível, imaterial e inteligente,
que se desprende do nosso corpo quando nós morremos. Então, por conta desse tipo de pensamento que penetrou na igreja cristã, há muitos cristãos que pensam assim, que Jesus prometeu ao ladrão que naquele dia eles iriam juntos para o paraíso, mas entendo que não foi essa promessa de Jesus. Por conta desse próprio texto, além de uma infinidade de outros textos que mostram que a recompensa dos salvos ocorrerá quando eles ressuscitarem com um corpo perfeito, imortal e glorificado por ocasião da segunda vinda de Jesus. Mas me encanta saber que há mais graça no coração de Deus do que pecado na minha vida. Há mais graça no coração de Deus do que pecado na sua vida. Foi por isso que Jesus prometeu àquele ladrão arrependido de que ele estaria salvo, porque os seus pecados foram perdoados na hora que ele confessou com sinceridade. Vamos mais uma frase, está aqui, verso 44 agora. Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, o meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 da tarde, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pai, disse Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Cristo que viveu orando, também morreu orando. O Cristo que viveu estudando, pregando, anunciando a palavra de Deus, ele morre com a palavra de Deus nos seus lábios. Estas palavras de Jesus estão no Salmo 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus nos ensinou como viver, mas Jesus também nos ensinou como morrer. Uma prece de confiança absoluta no Pai, uma prece de completa entrega ao Senhor. Oh, bendito Cristo, não é? Por isso que Jesus é nossa inspiração maior. Pai, nas tuas mãos, disse Jesus, entrego o meu espírito. Dizem que nós morremos do jeito que vivemos. Quem vive com Deus, ainda que não deseje a morte, mas não precisa temê-la, porque nós sabemos que a morte é apenas uma interrupção temporária da vida. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero meditar com você em mais palavras de Jesus ditas na cruz. Agora vamos para o Evangelho de João, que é o evangelho que tem sido alvo do nosso estudo durante esses últimos meses. João capítulo 19. E eu vou aqui lhe apresentar agora, na ordem que estamos aqui vendo, esta seria a quinta frase dita por Jesus. Está aqui, João capítulo 19, a partir do verso 25, está escrito assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ali na cruz, diante da cruz, Jesus viu Maria, sua mãe, Jesus viu o discípulo amado e outras mulheres estavam próximas, está escrito. Olha que bonito. Ainda que muitos tenham abandonado Cristo, estes aqui permaneceram junto dele, até a hora da sua morte. Esses aqui não fugiram. O verdadeiro discípulo é assim, o verdadeiro discípulo não foge. Está com seu mestre na glória e no sofrimento. Esses aqui se revelaram verdadeiros discípulos. E Jesus olha para sua mãezinha e diz assim: mulher, eis aí teu filho. Essa expressão mulher, eu já lhe disse isso aqui no programa, na cultura judaica daqueles dias, era uma expressão costumeira quando o homem se referia a alguém do sexo feminino, e além de uma expressão costumeira, era uma expressão respeitosa. Conferia à pessoa dignidade, além de ser uma expressão até que revelava também afeto, revelava carinho. Jesus disse assim: mulher, eis aí teu filho. E voltando-se para João, diz assim: eis aí tua mãe. Ambos entenderam que Jesus estava pedindo a João que cuidasse da sua mãezinha. Oh, Cristo maravilhoso! O coração físico de Jesus estava falindo, mas o seu coração emocional continuava amando. Jesus estava cuidando de sua mãe, mesmo na hora quando ele mais precisava, quando ele mais sofria, estava sendo torturado. Que exemplo para nós, hein?
Como você tem se relacionado com sua mãe, com seu pai? Você tem sido um filho agradecido, respeitoso, carinhoso, obediente? Você tem honrado o seu pai e a sua mãe conforme o mandamento do Senhor? Veja que exemplo lindo de Jesus, não é? Cuidando da sua mãezinha quando ele próprio estava sofrendo tanto. Vamos mais uma frase? Está aqui pertinho, olha. Verso 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a palavra, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Só duas palavrinhas que revelam como a humanidade de Jesus era real. Jesus sentia sede, sentia fome, sentia cansaço. Jesus sentia frio, sentia calor. Jesus tornou-se verdadeiramente homem. E olha que coisa linda, o Cristo que fez tantos milagres para abençoar e ajudar tantas pessoas, ele não fazia milagre em benefício próprio. Jesus diz: tenho sede, revelando a sua humanidade. Mas eu quero ir agora para a próxima e última frase, que está aqui na sequência, verso 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado, a expressão grega tetelestai. E que significa isso? Significa assim, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa assim: o preço está pago, o resgate está pago, a fatura está liquidada. Quando Jesus disse está consumado, tem gente que pensa que Jesus estava dizendo assim: está acabado, eu perdi, eu não resisti, eles me assassinaram, pronto, deu tudo errado, está consumado. Ei, não pense assim. Se você pensar isso, você estará completamente equivocado. O está consumado de Jesus foi o maior brado de vitória de todos os tempos. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo assim: missão cumprida, eu vim para salvar o homem, eu vim para construir uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado, e a ponte está construída, a porta está aberta, o acesso para Deus agora está pronto, está liberado. Todos quantos queiram poderão passar por essa ponte, todos que desejarem poderão entrar por essa porta. Está consumado, a missão está cumprida. Eu vim para correr essa maratona e agora eu passo na linha de chegada. Eu venci, diz Jesus, está consumado. E creia, a vitória de Jesus é a sua vitória, a vitória de Jesus é a minha vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está consumado. A vitória em Cristo para você, a vitória em Jesus para mim, a vitória no Senhor para todos os filhos de Deus. Eu quero ler um texto que anotei aí para compartilhar com você. Esse é um texto de um autor desconhecido, pelo menos para mim desconhecido, mas eu acho muito bonito. Diz assim: Cristo suportou o horror das grandes trevas para que entrássemos nas maravilhas da sua grande luz. Jesus sofreu sede ardente para que nós bebêssemos das fontes da água viva. Jesus sofreu nudez manchada de sangue para que nós fôssemos vestidos da sua justiça imaculada. Jesus sofreu o escondimento do rosto do Pai para que um dia nós vejamos o seu rosto sem véu de separação. Cristo suportou os nomes de desprezo e blasfêmia para nos dar um novo nome em glória. Jesus sofreu a dor dos espinhos para que a morte do cristão perdesse o seu domínio. Jesus deixou o seu rosto escorrer com as cusparadas da rejeição para que nossa culpa de sangue e lágrimas fosse enxuta pela mão de Deus. Jesus aguentou as pancadas para que nós recebêssemos o seu toque curador nas profundidades do nosso ser. Jesus aceitou o abandono para que nós recebêssemos a gloriosa adoção de filhos e filhas de Deus. Bendito Cristo. Como diz o profeta Isaías, não é? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tomara que esse Cristo bendito que tanto sofreu por você, que tanto sofreu por mim, que ele não tenha tudo o que passou, tudo o que suportou como sendo em vão, como sendo sem valor, porque você e eu vamos nos perder, ou não. Tomara que nada disso. Muito pelo contrário. Que nós recebamos Cristo como nosso bendito Salvador. Aquele que fez uma troca. Lembra que eu disse no programa anterior? Ele sofreu o nosso castigo para nos dar o direito que como homem ele conquistou, porque viveu sem pecado. Tomara que esse exemplo maravilhoso de Cristo, essa iniciativa maravilhosa de Cristo, possa transformar, impactar, encantar a sua vida, para que você e eu, nós todos, recebamos Jesus como nosso Salvador pessoal e pela fé nós vivamos ligados ao nosso Senhor, até o glorioso dia, quando Ele vem para buscar os seus filhinhos. Chegou a hora de a gente ouvir música aqui no programa A Voz da Profecia. O quarteto Arautos do Rei já está entrando para cantar uma antiga música, um antigo hino, que fala muito ao nosso coração. Esse hino diz que nós estávamos cegos, na ignorância do pecado, sem conhecer a Deus, até que na cruz de Cristo pela cruz de Cristo nós passamos a ter uma nova visão da vida. Deus abriu nossos olhos e na cruz nós descobrimos quão amados nós somos. Ouça agora, Arautos do Rei, Foi na Cruz. Quão cego aqui outrora andei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus, em Jesus foi. Fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. O imenso amor jamais compreenderei. Provou no sangue que verteu lá na cruz, perdão. Foi na cruz, em que ao fim percebi o meu pecado recaiu em Jesus, em Jesus foi então.
que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Muito obrigado, amigos, por essa mensagem tão rica, não é tão antiga, mas ao mesmo tempo tão atual, que tanto fala ao nosso coração. Quem pode descrever, quem pode medir a grandeza, a altura, a profundidade do amor de Deus? Você já parou para pensar que o Criador de todo o universo, desse infinito universo, ele vem a esse minúsculo planeta com o único propósito de sofrer por mim e por você, para que através do seu sofrimento, nós condenados à morte porque nos afastamos de Deus, sejamos reconciliados com o Senhor e assim tenhamos o direito de vida eterna? Quem pode descrever esse amor maravilhoso? Mas olha, creia, ele veio a primeira vez como parte de um plano para nos salvar. Ele virá a segunda vez como parte desse mesmo plano, agora para que nós recebamos o dom da eternidade que Ele planejou para nós. Ele veio para chorar conosco, mas então Ele virá para enxugar as nossas lágrimas. Ele veio para andar, eu diria, nos passos do homem. Um dia Ele virá para levar o homem a fim de que ande nos passos de Deus. Jesus veio e no convívio conosco Ele conheceu a morte. Então Ele nos levará para que no convívio com Ele nós conheçamos a vida. Jesus veio para morrer por nós, então Ele virá para nos dar a imortalidade. Jesus veio para encontrar a ovelha desgarrada, então Jesus virá para levar essa ovelha para o aprisco. Jesus veio morar na casa dos homens, e um dia Ele levará os homens para que morem na casa de Deus. Um dia nosso Senhor desceu à nossa casa, então nós subiremos à sua casa, e com Ele nós estaremos para sempre. Tomara que quando o dia chegar, de Cristo voltar a segunda vez a esse mundo, que Ele encontre a você e a mim preparados para esse dia glorioso. Por isso, receba Jesus hoje como seu Salvador pessoal, creia nele, viva pela fé unido ao Senhor, confesse Jesus diante dos homens e diante do céu, diante de Deus, não se envergonhe de Cristo, ande com o Senhor pela fé e um dia nós estaremos sim juntos, sendo resgatados por Ele desse mundo de perdição e levados para a sua eterna e maravilhosa presença. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, louvado seja Teu nome, Senhor, por esse bendito Cristo que mesmo na cruz, sendo torturado e agonizando, proferiu palavras tão profundas, tão lindas, tão cheias de significado e de beleza. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que sejamos pelo menos um pouquinho parecidos com o nosso Mestre, a fim de que nós tenhamos uma vida diferente, uma vida feliz e com propósito, e que quando chegar a eternidade estejamos todos entre aqueles que creram, se prepararam e por isso serão chamados pelo Senhor para a vida eterna. Nós oramos agradecidos no nome de nosso precioso Salvador. Amém. Amém, amém. Que a graça do Senhor continue cada vez mais forte sobre você, sobre sua família, sobre toda a sua vida. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço, tchau.